Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND, o primeiro programa de quarta-feira, né? Aqui na nossa Record News. Seja muito bem-vindo, então. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Já para a gente começar com o pé direito, né? Então a gente vai falar hoje de um assunto muito bacana e você que é prefeito aqui de Santa Catarina, de alguma cidade, né? Você que é gestor, você vai aprender bastante hoje aqui com a gente, porque o nosso convidado foi reconhecido, não só aqui no nosso estado, mas em todo o país também, pelo Sebrae, como prefeito empreendedor aqui em Santa Catarina, dentro do programa Cidades Empreendedoras do Sebrae. E aí o que ele fez, na verdade, né? Para a cidade de Rio do Sul agora ter um grande ambiente de negócios, próprio mesmo para empreendedores, para atrair cada vez mais gente que quer crescer, né? Fazer o município crescer também. Quais são as qualidades, então, que ele encontrou na cidade para que ela realmente pudesse crescer mais nesse ambiente, né, de empreendedorismo? E o que está sendo programado ainda para o ano que vem? Então, com muita honra, a gente recebe no nosso primeiro programa do ano, José Eduardo Tomé, que é o prefeito de Rio do Sul. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Como é que você está, Eduardo? Muito Obrigado bem. pela tua participação. Obrigado pelo convite. Pode sentar, fica à vontade. Muito obrigado. Pois é, a gente sabe que esse prêmio foi dado agora no ano de 2022, né? Quer dizer, em 2022, Rio do Sul virou referência em empreendedorismo, em ambiente, né, para empreendedores. Como é que você se sentiu aí recebendo esse troféu? E também não foi só esse, né? Foi também um reconhecimento nacional. Exato, nós recebemos, Alexandre, o reconhecimento no início do ano passado, aqui em Florianópolis, né, na disputa estadual, e que nos remeteu à disputa nacional, né? O Sebrae, ele tem vários reconhecimentos de gestão pública nas áreas de educação, empreendedorismo, ambiente de negócios, sustentabilidade, entre outros, né? E nós enquadramos dentro do programa, do Prêmio Prefeito Empreendedor de Cidade Empreendedora, que é todo um contexto de gestão voltada a emprego, renda, ambiente de negócios, né? Atratividade para abertura de empresas, para atrair negócios para a cidade. E foi uma honra muito grande. Nós que estamos com o Sebrae desde 2017, eu estou reeleito prefeito em Rio do Sul, e o Sebrae caminha conosco desde 2017. O programa Cidade Empreendedora, ele está em centenas de cidades no Brasil inteiro. E Rio do Sul foi a primeira cidade a assinar o contrato do Cidade Empreendedora com o Sebrae. Puxa! Para a gente é um motivo de muita alegria, de muito orgulho, né? Porque nós adotamos toda uma estratégia e agora a gente está colhendo os frutos. Que bacana. Agora, é claro, você como primeiro, você foi pioneiro, né, aqui em Santa Catarina, mas também porque você tem uma história já de empreendedorismo, né? Você é empresário, então quer dizer, você enxerga um pouco longe, né? Você tem essa visão como empreendedor e que a cidade realmente ela precisa atrair pessoas que queiram empreender, que queiram gerar riqueza, né? Qual é a experiência de vida que você tem, até para o telespectador que não te conhece ainda, né, para conhecer? Qual é a tua origem lá de empreendedor? Bem, eu aos 23 anos fui eleito vereador, né? Eu sou formado na área de serviços contábeis, trabalhei na área há muitos anos. E, você é bom em matemática, né? Em cálculo, né? É bom em cálculo, exatamente. O que é importante na gestão pública, né? No contexto da vida pública, aos 23 anos eu fui eleito vereador, né? Tive uma passagem como secretário de administração aos 25 anos na cidade, né? Na época da gestão do ex-prefeito Milton Obos. Foi um prefeito muito exitoso também. Muitas entregas, a cidade foi transformada. No seu governo eu tive a oportunidade de fazer parte da gestão. Aos 27 anos eu fui presidente da Câmara de Vereadores do Legislativo do município. Certo. Retornei à Câmara depois, né? E aos 27 anos fui reeleito, o vereador mais votado na cidade. E aos 31 anos eu fui eleito prefeito, né? E aos 35, agora em 2020, reeleito. Atuo, né, no setor de indústria, né, setor de saúde. A gente tem uma fábrica que produz fraldas infantis descartáveis, absorventes. Né, e eu sempre gostei muito de empreender, né? Já empreendi no comércio, já empreendi no serviço. Desde quando você começou a empreender? Bem cedo? Com 25 anos de idade, para 26, em 2011. Né? Vale destacar um comércio de combustíveis na cidade. Em 2011, nós passamos por 3 grandes enchentes. E eu fui afetado nas 3, né? Enquanto empresário. Mas nunca desisti, nunca baixei a cabeça. Eu sempre digo que para baixar a cabeça é só para amarrar o cadarço do sapato. É uma característica de um bom empreendedor, né? Não pode desistir. Exato. As adversidades são muito grandes, né? O Brasil é um país extremamente empreendedor. E vem de um histórico que se contava muito
mas também é o país que mais fecha empresas com menos de 2 anos de existência. O Sebrae vem fazendo esse trabalho de fortalecimento não só de empresas, mas também de governos, né? O que é muito bacana. O Sebrae que tem 50 anos de história, né? Um trabalho atrelado, né, ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, que são a maioria esmagadora das geradoras de emprego e pagadoras de impostos no Brasil, é o micro e pequeno empresário. Eu me coloco no meio deles, né? Sou um micro e pequeno empresário, mas entender de que as adversidades não podem nos fazer desistir, né? Sim. A competitividade, né? A concorrência te remete a sempre ser cada vez melhor. Sim. Ter produto competitivo, ter produto com qualidade, com preço, né? E você encarar o mercado. E a tua família já era empreendedora também, não? Meu pai foi comerciante por mais de 40 anos em Rio do Sul. Então tá na veia, né? Tá na veia. Tá no sangue da família. Está no comércio de veículos, né? Concessionária Fiat, Ford, nas décadas de 70, 80. Né? Eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Puxa, tão cedo. Bem cedo. Minha mãe me criou praticamente sozinha, né? Sim. Com, claro, um ambiente familiar também muito, muito positivo. Mas o meu pai, além de comerciante, foi vice-prefeito de Rio do Sul. Também. Uma pessoa muito humilde, né? De muito trabalho. Foi deputado federal por 2 mandatos, né? Na década de 80. E deixou um legado para nós, né? Eu sempre digo, meu pai ele não deixou dinheiro, mas ele deixou crédito e deixou um sobrenome de respeito. Credibilidade, né? Credibilidade. Então isso me abriu muitas portas na minha vida. Imagino. E sempre quem me conhece sabe que eu sou extremamente trabalhador. Eu não consigo ficar parado nunca. Temos muitos desafios para esse ano 2023, além da prefeitura, além dos negócios, né? Vou presidir a AMAV, que é a Associação de Municípios do Alto Vale, que é um grande desafio também. São 28 cidades, mais de 300 mil habitantes. E a gente já inclusive estamos iniciando com a montagem do Comitê de Inovação do Alto Vale, né? Nós temos lá o Centro de Inovação sendo construído, né? Nós temos o Parque Tecnológico. Nós viabilizamos na época, lá em 2012, 2013, quando o governo Raimundo Colombo, o secretário de Estado Paulo Bornhausen, Rio do Sul e o Alto Vale estavam fora da rota de inovação de Santa Catarina. Organizamos audiências públicas e inserimos o Alto Vale na rota de inovação catarinense. Hoje Santa Catarina é um dos estados mais inovadores do Brasil e uma referência para o mundo. Esse projeto foi copiado na Catalunha, na Espanha, em Barcelona, onde eu estive, inclusive, no ano de 2022, no ano passado. Foi muito positivo. Então, a gente tem sempre buscado mais. Esse espírito empreendedor a gente levou para a prefeitura, para a nossa equipe, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico muito alinhada com o programa. O Sebrae é um grandioso parceiro. Eu não canso de destacar isso. O valor que a gente investe no Sebrae é investimento, não é gasto. Nós temos índices, indicadores que provam isso. Imagina. A gente até vai falar um pouquinho mais também dessa participação do Sebrae, né? E saber também o que você desenvolveu na cidade, as políticas de desenvolvimento que você aplicou e que te deram também esse prêmio, né, de prefeito empreendedor. Mas eu queria entender um pouquinho assim, por que você resolveu entrar na vida política? O que te fez entrar e sair do ramo só de administração, né, que você já vivia, para entrar na política? O que te levou? Olha, lá já se vão 14 anos de vida pública, né? Eu entrei aos 23, né? Foi tudo muito cedo para mim. E eu quis isso muito cedo na minha vida também. Me preparei para isso, junto ao movimento estudantil na universidade local, lá na nossa unidade, onde a gente participou ativamente. E foi construindo isso. Mas é uma inspiração também que veio do teu pai? Com certeza, né? Muito. Né? Meu pai foi o deputado autor da lei que passou a obrigatoriedade do pagamento do atestado admissional para fins de emprego para o empregador, que antes o trabalhador tinha que ir lá e fazer o exame médico e pagar. Tem um relatório dele lá como empreendedor, criando mais uma obrigatoriedade para o empreendedor, mas desonerando o bolso do povo mais trabalhador e mais simples, que naquele momento está desempregado ou está buscando uma ascensão profissional, talvez não tenha condição financeira. Isso existe até hoje. À época, na década de 70, quando foi deputado, o Brasil tinha 3 níveis salariais, né? E nós, em Santa Catarina, tínhamos um dos piores níveis salariais do Brasil. Ele lutou pela unificação do salário mínimo no Brasil e foi relator da matéria na comissão, inclusive, que tramitou, né? Ou seja, são legados, Alexandre, que a gente não esquece e que nos inspiram.
Eu sempre digo, atualmente, nosso governo está entregando mais de 300 milhões de reais em obras. A cidade está vivendo uma verdadeira transformação. São 2 novos acessos gigantescos sendo entregues, um já funcionando. Na verdade, nós somos uma cidade que é um vale cortada por 2 rios. Sim. Então, a necessidade de fazer pontes na cidade é muito grande. E nós fizemos o acesso leste, estamos fazendo o acesso oeste. Nós demolimos um presídio no centro da cidade e construímos uma creche. Olha só. Foram mais de 20 quilômetros de pavimentação no interior, nas valadas que a gente chama. Promessas de décadas e décadas, nós tiramos todas do papel. Quando você vê o resultado mudando para melhor a vida das pessoas, vale a pena fazer política. E eu sempre digo, até no que eu errei, eu erraria de novo, para colher os resultados que a gente colhe hoje. Essa transformação na vida das pessoas para melhor, sim, é algo impagável, o dinheiro não compra, e que a satisfação ela é plena. Com certeza, com certeza. Agora, você falando tudo isso, me leva a perguntar também o seguinte: a gente sabe que a vida de um homem público que está à frente, né, principalmente de uma prefeitura e tal, ou mesmo de um governo de estado, é difícil e existem várias dificuldades. Em Rio do Sul, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou até hoje, hein? A questão principal é aprender a lidar com os eventos climáticos. Nós temos muito isso lá. Sim, é uma região bastante atingida. Temos que lutar, né, por políticas públicas que trabalhem a prevenção. Sim. Não só o controle do desastre. Existe uma série de projetos que, inclusive em nível de estado, eles precisam sair do papel, né? Outra situação que é extremamente desafiadora é o nosso corredor logístico rodoviário, né? Nós temos uma BR-470 que é uma vergonha, né? Que está esquecida há décadas, né? E ela não suporta mais, ela não atende mais a capacidade de carga, até pelo corredor logístico estratégico que ela é para o oeste catarinense levar a produção para os portos, por exemplo. A gente sofre muito com isso. Imagina. A BR está sendo duplicada até o quilômetro 74, para você ter noção. Do 74 até Rio do Sul, você salta do quilômetro 74 para o 140. São mais 70 quilômetros que nem projeto de duplicação tem. Ela está esquecida. As nossas travessias urbanas extremamente precárias, e a gente precisa lutar por isso também, né? Mas, como eu digo, os desafios do homem público, né? Agora nós temos uma nova leva de deputados que tomaram posse, que iniciam trabalho em Brasília, em Florianópolis, e um novo governador, um presidente da República que retoma a sua função, na qual nós temos que lutar junto a eles para que esses projetos saiam do papel. O nosso povo é um povo extremamente trabalhador, Alexandre. Oriundo de alemães, italianos, de uma colonização açoriana, de um povo que não tem preguiça. Então, o que a gente precisa dar para esse povo é condições de trabalho, né? Para escoar a sua produção, para saber que onde vai investir, a água não vai chegar tão facilmente. Isso, né, aumenta ainda mais a expectativa. E olha que a gente está crescendo bastante, né? Temos de 4.700 CNPJs, depois nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, para mais de 12 mil. Puxa, atualmente, né? É bastante. Nós vamos terminar a gestão mais que triplicando o número de CNPJs. E você acha que isso se deve, claro, ao ambiente que você propiciou? Acredito que sim. Aliado a esse espírito empreendedor do empreendedor e a capacidade de trabalho do trabalhador. Está tudo junto. Inclusive, o prêmio Cidade Empreendedora, ele nos rendeu esse reconhecimento porque a gente melhorou a questão de acesso à educação infantil, creches, que agora, em janeiro, logo na segunda semana, nós já vamos abrir todos os centros de educação infantil. Opa. Não existe polo, não. Abre a escola onde o filho do pai e da mãe trabalhadora, do pai trabalhador, estuda. Para facilitar a vida de quem? Do pai que trabalha, da mãe que trabalha. Nós temos um ambiente têxtil muito forte, a cidade com muitas mães costureiras, trabalhadoras. O comércio é o nosso maior PIB. A grande maioria das vendedoras nas lojas são mulheres. Então, a gente criou o ambiente de educação infantil propício para o emprego e renda. Nós temos um programa de saúde chamado Programa Saúde do Trabalhador. Olha, Alexandre, eu não vi lugar nenhum do Brasil que a gente faz lá. Nós temos uma equipe multidisciplinar que sai em unidades móveis de atendimento à saúde do trabalhador, que vai para dentro das empresas. Olha. No ano de 2022, no ano passado, nós atendemos 108 empresas, com mais de 6.500 trabalhadores atendidos, com 8 exames laboratoriais através da coleta
de sangue, vai em jejum para o trabalho, a equipe enfermeira está lá, o técnico está lá, todo preventivo para as mulheres, saúde bucal, tudo no local de trabalho. Hoje, anualmente voltando naquela empresa para cuidar da saúde de quem trabalha, produz e dá riqueza para a cidade. Quantos habitantes tem hoje? A gente acredita que o novo censo agora vai chegar em torno de 80 mil. 80 mil. A gente acredita que chegue em torno disso. Entendi. Está em 74 aproximadamente no último. O que você acha, por exemplo, que as cidades podem tomar, os prefeitos no caso, né, de várias cidades catarinenses, podem tomar como exemplo de Rio do Sul? Claro que tem outros municípios maiores, que têm aí 300, 400 mil habitantes, dos mais populosos aqui em Santa Catarina, que talvez a dificuldade seja um pouco maior. Mas, de forma geral, o que eles precisam aprender hoje, por exemplo, com o Rio do Sul, de tudo isso que vocês fizeram, para realmente ter, por exemplo, uma saúde melhor dentro da... Olha, eu acho que é um conjunto de ações, não é apenas uma, né? Quando eu assumi a prefeitura em 2017, a realidade era diferente, né? Eu não estou aqui para falar da gestão passada, que às vezes é meio clichê. Não, a realidade, o Tribunal de Contas apresentava nas contas públicas, né, um déficit financeiro enorme, mas a gente, para atrair negócio, eu sempre digo, sabe, Alexandre, não existe saúde, você me perguntou, se não tem alguém pagando a conta. Claro. Ou seja, para o empreendedor você tem que estender tapete vermelho. Você tem que desburocratizar, tem que facilitar a vida dele. Esse ambiente de negócios que você mesmo falou no comecinho aqui da entrevista, ele precisa existir de verdade, ele não pode ser só uma marca, não, ele tem que funcionar. Hoje com a rede Sim, em Rio do Sul você abre uma empresa, cerca de 800 atividades econômicas, 900 atividades econômicas, um Enter. Você tem CNPJ. Você vai lá, cadastra, se está de acordo com o plano diretor, se está de acordo com a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, a atividade econômica está enquadrada entre aquelas 900, você bota no sistema da prefeitura e sai com o CNPJ. Então, somos isso em uma horas, das 30 cidades mais rápidas do Brasil. Puxa. É segundos. Segundos. Não é horas, é segundos. Caramba. Você insere a informação que o seu contador vai trazer, se o seu imóvel, na questão de engenharia, ele não é um residencial exclusivo, ele tem que poder ter uma empresa ali. Então, a gente fez comunicar, a junta comercial fez comunicar o plano diretor, né, e fez comunicar a parte cadastro. Se está tudo ok, apertou no Enter, já saiu do CNPJ. Que espetáculo, então, é importante, mas isso precisa existir de fato. Porque eu volto a dizer, não existe saúde, educação, estrada, obras de infraestrutura se não tem alguém pagando essa conta. Exato. Quem paga é o contribuinte. E a gente está fazendo de tudo para que esse contribuinte, esse gerador de riquezas, ele empreenda na nossa cidade. É lá que a gente quer que ele esteja. Então, assim, a gente vai fazer uma pausa agora, para daqui a pouco a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. E a gente quer entender um pouquinho quais foram as políticas, né, de desenvolvimento que você adotou agora em 2022 e antes também, né, já desde do início do seu mandato, que acabaram transformando o Rio do Sul, né, numa cidade que hoje é referência, não só aqui em Santa Catarina, como no país inteiro, em termos de empreendedorismo. Então, que ambiente é esse? Daqui a pouquinho, o prefeito de Rio do Sul vai abrir o jogo aqui com a gente depois do intervalo. Esse é o nosso primeiro Conexão ND de quarta-feira do ano 2023 e a gente está aqui conversando um pouco sobre ambiente de empreendedorismo nas cidades. A gente sabe que para uma cidade crescer e para os seus empreendedores também, seus empresários crescerem, é preciso um ambiente favorável para isso. E os prefeitos, as autoridades têm que entender que é preciso desonerar, né, tirar um pouco de impostos, facilitar esse ambiente de negociação para que realmente a cidade possa atrair mais empreendimentos e para que os empreendedores da cidade possam também alavancar os seus próprios negócios, para poder competir melhor, né? E essa foi a função e está sendo também do prefeito de Rio do Sul, que é o José Tomé, que está aqui com a gente e que já transformou, né, a cidade de Rio do Sul numa referência aí em Santa Catarina e também no Brasil, ganhando esses prêmios do Sebrae no reconhecimento ao seu trabalho. Então, eu gostaria que você já abrisse aqui esse segundo bloco dizendo, afinal de contas, desde o início que você entrou na Prefeitura de Rio do Sul, isso foi em 2017, né? Isso mesmo. Quando você entrou lá,
que você teve que fazer? Qual foi a tua primeira atitude para realmente começar a tornar a cidade mais aberta para o empreendedorismo? O começo ele foi difícil, como todo começo é. Né? Nós enxugamos a máquina pública fortemente, redução de cargos, de contratos, para conseguir fazer a prefeitura ter saúde financeira. Esse foi a primeira básico, ação. Né? Mas paralelo a isso, e eu sempre com essa situação muito clara para mim, eu vim do movimento das entidades também, né? JCI, CDL, Associação Empresarial, e sempre ouvindo as dores de quem empreende e entendendo de que havia necessidade de se desburocratizar, né, a prefeitura diante do empreendedor, diante daquilo que o empreendedor quer, né, para o seu negócio, para a sua empresa. E nós iniciamos todo um trabalho, desde a digitalização dos processos, a Rio do Sul sem papel, com assinatura digital. É engraçado, Alexandre, mas tem muita prefeitura ainda que protocolo é aquela pastinha com aquela capa dura. Isso não existe mais lá em Rio do Sul. Isso gera muita burocracia. Né? Demais, né? Além de que não dá transparência devida. Não dá transparência. Você tem o documento digitalizado, você tem acesso a ele. Em alguma plataforma ele está. Inclusive eu tive problemas no começo da gestão de sumir processos. Documento, às vezes um certame licitatório importante, uma contratação, uma prestação de serviço, de você não encontrar mais o papel. Então, eu fui atrás de ferramentas para mudar essa realidade, né? Então, a partir dali, nós melhoramos toda a questão do acesso aos portais, né? Desde a defesa civil, no acesso à informação, por exemplo, de um evento climático, até mesmo a questão, por exemplo, IPTU lá em Rio do Sul, ele é digital desde 2019. A gente não manda mais carnê de IPTU nas residências. Olha só. Nós conseguimos, com êxito, fazer o cidadão entrar na plataforma online, baixar o seu IPTU e fazer o pagamento online sem precisar de papel em momento algum. Que coisa, hein? E a vovó lá que tem dificuldade está pedindo ajuda para o neto, está pedindo ajuda para um familiar, aquele que não tem tanto jeito com equipamentos com a tecnologia. Ele pede auxílio e a gente não teve, por exemplo, reflexo com inadimplência, por exemplo, isso não ocorreu. E a gente conseguiu reduzir o custo do IPTU para o cidadão, porque lá está embutido o preço público, que era o correio, que era a emissão do carnê, ou seja, aquele custo ali ele não existe mais, porque o cidadão ele vai lá e emite online, paga online, então reduziu um custo. Inclusive, agora recentemente, final do ano, agora 2022, nós aprovamos o primeiro município do Brasil também, falo com muito orgulho isso, nós ficamos 2 anos trabalhando, Alexandre, com isso, aprovamos a chamada Lei do Liberalismo Econômico Municipal. Opa. Nós colocamos fim à cobrança de 96 preços públicos, taxas e alvarás. Por exemplo, alvará de vigilância sanitária, não paga mais em Rio do Sul. A empresa não paga para renovar o alvará. O alvará de funcionamento anual não tem custo. Vai pagar uma taxa para emitir uma certidão de construção civil. Não paga mais por isso. Né? Às vezes até valores altos, por metro quadrado, chegava a dar valores altos. Sim. Nós abrimos mão de cerca de 2,5 milhões de reais de receita. Mas ao final desse ano, 2023, nós vamos provar que o ambiente de negócios ele ficou favorável. Então, Alexandre, desde essa questão toda de desburocratizar a máquina pública e, como eu falei no bloco anterior, ações de incentivo e que facilitaram a vida do trabalhador e da trabalhadora. A educação infantil, 12 meses, por exemplo. Eu tenho 30 unidades educacionais. Destas, em torno de 22 que têm CIs, Centros de Educação Infantil, creche. As creches em Rio do Sul param muito pouco ou quase nada. Todas ficam abertas os 12 meses do ano para a gente dar o suporte para a mãe trabalhadora e para o pai trabalhador. Programa Saúde do Trabalhador. Saúde preventiva dentro das empresas, atendendo mais de 6 mil trabalhadores por ano. Você vai ouvir falar, esse ano nós vamos dar um salto bem maior. Estamos quase que dobrando a equipe e estamos buscando empresas. Não é só a empresa se interessar e ligar, fazer o cadastro e ter de graça lá os 8 exames laboratoriais, saber se está com colesterol, se está com triglicerídeos alto, se está às vezes com nível de diabetes arriscado, se está com pressão arterial porque não tem o hábito de medir, né? E ter que com esse diagnóstico mudar o seu hábito de vida.
casos de colesterol, diabetes, triglicerídeos, pressão alta, são centenas de casos descobertos todos os anos. E aí você melhora o seu índice de longevidade, é menos gente internada, é menos gente indo na porta da unidade básica de saúde. Você gera mais qualidade de vida e melhora o atendimento de saúde, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente está indo lá dentro da empresa, ganha todo mundo, ganha o trabalhador, ganha o empregador. O seu trabalhador está com saúde, a saúde dele está em dia. Nós montamos o Centro de Qualificação Profissional. O que é o Centro de Qualificação Profissional? Nós temos em Rio do Sul o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego. O cidadão, nós diminuímos significativamente a distribuição de cesta básica, por exemplo. O cara vai lá na Secretaria de Assistência Social, aquele trabalhador, aquele cidadão que está desempregado, em situação de vulnerabilidade social, mas ele tem condições de trabalhar. Eu sempre digo, em Rio do Sul não trabalha quem não pode trabalhar. Porque o pleno emprego está em alta lá, nós temos milhares de vagas de emprego em aberto, eu estou precisando contratar. A gente às vezes tem dificuldade. Então eu digo, uma pessoa com deficiência física ou mental, a gente entende, e aí a gente dá suporte. Claro. Para o cidadão que tem um problema de vulnerabilidade, com álcool, com drogas, a gente acolhe, mas a gente dá um emprego também. Ele trabalha 4 dias por semana e estuda o 5º dia. Ele escolhe um dia da semana para se qualificar no nosso Centro de Qualificação Profissional. Exatamente, Alexandre. Ele estuda e em 6 meses ele sai certificado. O contrato dele com a prefeitura, ele é uma espécie de auxiliar de serviços gerais. Ele varre, ele roça, ele limpa, ele é um auxiliar de serviços gerais. Ele ganha um salário mínimo e mais uma cesta básica por mês, para complementar a renda. E tem condição depois de melhorar ainda fazendo outros treinamentos? Ele fica 6 meses e faz um curso em 6 meses. Ele pode renovar a bolsa dele por mais 6 na prefeitura. Ele faz um 2º curso. Quando a partir do 12º mês, ele não pode mais renovar o vínculo. Entendi. Mas ele está com 2 certificados na mão. Claro. E é apto para encarar o mercado de trabalho. Que tipo de certificação que a gente dá? De torneiro mecânico, porque lá o setor eletrometal mecânico é muito forte. Então, torneiro mecânico, ferramenteiro, montador de máquina, costura industrial, customização de costura residencial, padaria escola, confeitaria escola. Ele vai lá, ele se forma em padeiro, em confeiteiro, bota o certificado embaixo do braço, sai no mercado de trabalho, está apto e formado com diploma, feito por um profissional habilitado, que nós temos os professores contratados para capacitá-lo. Né? Agora, uma questão interessante também, se fala muito, né, em todo o estado, no Brasil também, esses ecossistemas locais de inovação. Sim. Falar de inovação, Sim. né? Porque hoje em dia, claro, a tecnologia está aí, cada vez mais a gente tem avanços, né, muito rápidos. Sim. E tal, e é preciso também, segundo até o próprio Sebrae, né, Sim. que as cidades desenvolvam também esses ambientes para a inovação. Como é que está isso, a questão lá em Rio do Sul? Nós criamos o Departamento de Inovação dentro da Secretaria de Gestão de Governo. Já tem. Nós motivamos a Associação Empresarial a abrir o Núcleo de Inovação. Foi criado já no nosso primeiro governo, com pessoas ligadas, né, à área de inovação muito forte, que a gente, inclusive o nosso diretor de inovação, hoje ele é sócio de uma grande empresa de tecnologia, ele não é mais nosso diretor, mas ele era um agente local de inovação do Sebrae. Ele era um ALI do Sebrae. E a gente trouxe ele, tiramos ele do Sebrae, ele veio trabalhar conosco, agora uma grande empresa de tecnologia convidou ele para ser sócio. Olha só. Então a gente trabalha muito essa questão. Dentro da AMAV, agora para o ano de 2023, para esse ano que eu presido a entidade, nós vamos criar o colegiado de desenvolvimento econômico que já tem e inovação. Para que a gente entenda que precisa se inovar na agricultura, que é muito forte lá, com a cebola, com o milho, com o próprio fumo ainda lá é forte, soja, né? E muitos municípios lá predomina a agricultura, mas você tem que inovar no comércio, através das ferramentas de acesso a crédito, de acesso a preço, a produto. Você tem que ter esse tipo de coisa nos governos. Então, nós vamos trabalhar fortemente essa questão de inovação no Alto Vale agora. Rio do Sul começou em 2017 já. Ah, certo. Mas isso falta também mão de obra qualificada? Você também percebe isso em vários setores lá? Muita. Nós temos empresas lá de automação de prefeituras, temos empresa de plataforma de e-commerce, anunciando em outdoor.
Caramba! Estamos contratando. Tem outdoor. Teve uma grande empresa lá da região, inclusive, que botou um outdoor na cidade lá. Contratamos 100 pessoas. 100 pessoas. E de tamanha necessidade para essa área de inovação e tecnologia. E a prefeitura tem também a questão de treinamento, né? Vocês também oferecem alguns treinamentos nessa área mesmo de tecnologia? Também, a gente também tem. A gente tem plataformas que remetem a isso. Nós temos a Central de Oportunidades, que daí lá o cidadão ele pode... E eu faço até questão, Alexandre, de falar da nossa Casa do Empreendedor. Nós temos a Casa do Empreendedor Osnicense e lá diversos cursos aí são oferecidos. Gratuitamente para o microempreendedor individual e para o micro e pequeno empresário, que abriu o seu negócio, está vinculado à nossa Casa do Empreendedor, é uma das que mais atendem empreendedores em números absolutos, não proporcional ao número de habitantes. Sim. Em números absolutos, no Brasil. A nossa Casa do Empreendedor. Ela disputa com algumas cidades de São Paulo, Minas Gerais, Indaial, que também fica no Vale Itajaí. Entre as salas, a Casa do Empreendedor que mais atende. Nossa Casa do Empreendedor ela está junto com o Sebrae, lá no Centro de Inovação Norberto Fran, nós temos o Centro de Inovação, o Sebrae, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Casa do Empreendedor, está tudo num ambiente só. Lá nós temos um grande coworking, acesso livre para o empreendedor ir lá, conectar o seu computador, usar a internet, fazer o seu trabalho. E os cursos que a gente oferece nessa área de inovação, por exemplo, como utilizar as redes sociais hoje para ser uma grande plataforma comercial. Ou, por exemplo, contabilidade para não contador. Eu que sou da área de serviços contábeis, como é que o cidadão ele sabe o que é um DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício do mês. Quanto eu lucrei, se é que lucrou, será que não fechou no vermelho? Do meu lucro, quanto que sobra para mim, para eu não descapitalizar o negócio, para eu continuar investindo no negócio. E as pessoas não têm a habilidade com isso, com números e tal, falta conhecimento disso. Às vezes, aprendem da pior forma, dando errado. E a prefeitura não quer que o empreendedor dê errado. Que não percam tempo com isso, Então, de fato, eu sempre digo uma coisa, a palavra de ordem, governo não pode atrapalhar a vida do empreendedor. O governo tem que ser um elo de fortalecimento. Ele tem que jogar o empreendedor para cima, dar a ele mais condições. Então, e não atrapalhar. Porque o poder público, na grande maioria das vezes, ele atrapalha. E é histórico no Brasil, É histórico. O poder público sempre atrapalhando, colocando mais impostos. Isso, mais burocracia, mais departamentos. O que você acha até? Dizem, alguns políticos dizem assim, não, a gente tem que aumentar a arrecadação, então para aumentar a arrecadação tem que aumentar o imposto e tal. Até o ano passado, provou-se também que se você diminui os impostos, você acaba aumentando a arrecadação. Você acha isso? Alexandre, nós somos a prova viva que isso é a mais pura verdade. Nós não aumentamos nenhum tributo em Rio do Sul, pelo contrário, acabamos de aprovar a lei, repito, do liberalismo econômico municipal, extinguindo custos. Eu tenho convicção, nós já quase triplicamos o número de CNPJs, a receita pública do município de Rio do Sul, Alexandre. Mesmo com as isenções, nós mais que dobramos a receita em 6 anos. Mais que dobramos. Nós temos de 253 milhões, estamos chegando na casa dos 600 milhões de arrecadação. Puxa. Nós devemos consolidar 2023 agora com cerca de 600 milhões de receita. Reduzindo impostos, reduzindo burocracia, atraindo negócios, atraindo empreendedor que ele não pode ser tributado pela burocracia. Ele tem que ser tributado pelo trabalho. Se ele prestou o serviço, ele paga o ISS. Claro. Se ele produziu algo, ele paga o IPI. Mas se ele está ali apenas abrindo o negócio, ele não pode já ser enfiado de goela abaixo nele um caminhão de taxas. Exato. Porque aí o cara não consegue nem ter dinheiro para começar o negócio. Para começar o negócio, para comprar as ferramentas, para comprar matéria-prima, para comprar o estoque para pôr na loja para vender. Então você de casa agora acabou de ver aqui nesses 2 blocos do nosso primeiro Conexão uma inspiração, uma história de inspiração para tantas outras cidades, para tantos outros prefeitos seguirem o mesmo exemplo do prefeito de Rio do Sul, que é o José Eduardo Tomé, que acabou mudando muito o ambiente de negócios lá em Rio do Sul. E Rio do Sul hoje não é só uma cidade onde as pessoas vão lá porque só tem agricultura, alimento e tal. Não, hoje também é um palco de inovação aqui para o Estado, né? Com certeza. Dos nossos 5 principais eixos da economia, o principal é o varejo,
O segundo é o eletrometal mecânico. O terceiro é o agroalimentar. Olha né? só. Nós temos a questão da tecnologia, da inovação e comunicação, numa crescente muito grande. Né? O têxtil, o vestuário muito forte, mas a inovação numa grande crescente que merece nosso total apoio vai ter. E se você tivesse que resumir em uma frase curta, qual é o segredo para realmente uma cidade atrair pessoas e gerar riqueza? Tornar o ambiente da cidade empreendedora, desburocratizar, né? Facilitar a vida de quem trabalha e paga a conta. Isso para mim está muito claro. Então pronto, está aí a receita de sucesso, né, de uma cidade. Parabéns mais uma vez, muito obrigado, né, pelo reconhecimento aí de empreendedor, prefeito empreendedor em 2022, justamente pelo programa Cidade Empreendedora, né, que é do Sebrae. E a outra classificação que vocês ficaram também em rede nacional, em âmbito nacional, qual foi? Foi o segundo lugar na Casa do Empreendedor. Na Casa do Empreendedor. Exatamente. Puxa, no Brasil inteiro, hein? Exato. Imagina. Sempre figurando na ponta, como Que uma bacana. forma clara de que a gente atende bem quem empreende. Maravilha. Então, tomara, né, que os próximos programas que a gente vai mostrar aqui, o Conexão, a gente traga outros exemplos também de sucesso dentro da cidade, porque o empreendedorismo ele começa dentro da cidade, né? Obrigado, prefeito, parabéns mais uma vez. Eu quem agradeço, muito obrigado a oportunidade de estar aqui no Conexão. Maravilha. Obrigado a você também aqui com a gente no primeiro programa e até semana que vem no Conexão ND. Até mais.